E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um encontro, hoje tratar sobre os institutos da conexão e da continência no processo penal. De antemão, já trago a noção de que esses são institutos que visam alterar a competência para apreciação de determinado processo. Contudo, de forma excepcional, poderão ser elementos para a fixação da competência também no processo penal. Tanto que o professor Guilherme de Souza Nutti ele traz a ideia de que podemos analisar esses institutos por dois caminhos. Um caminho amplo, em que ele seria elementos de fixação de competência, tanto porque estão previstos no dispositivo do Código de Processo Penal, que trata sobre os elementos que fixam essa competência. Como também poderíamos analisar esses institutos por um caminho mais estrito, que seriam justamente elementos, institutos, para a alteração da competência. Então, sem mais delongas, vamos analisar o que seria essa conexão, o que seria essa continência, quais são as suas subespécies, as suas divisões ou seus elementos caracterizadores. A conexão, primeiro, trata-se de conexão, a vinculação dos crimes diante do modo pelo qual foram cometidos. Em suma, é quando eu tenho um nexo entre uma variedade de agentes ou entre uma variedade de fatos, uma variedade de infrações, como regra. Essa é a questão como regra para a análise da conexão. E a conexão ela tem subdivisões sim. Ela se subdivide na conexão intersubjetiva, em que eu irei analisar os sujeitos que praticaram aquela conduta. É a conexão objetiva ou teleológica, quando determinado crime é utilizado para a prática, acaba se conectando com outro crime, porque ele visa assegurar o resultado desse crime, ou seja, um crime que busca facilitar ou ocultar o resultado de um outro crime. E a último tipo de conexão é a conexão instrumental ou probatória. Essa é a mais simples, que é aquela conexão em que uma prova de determinado fato criminoso, de determinada conduta criminosa, ela poderá ser utilizada também em outro processo, porque acaba tendo um nexo, acaba tendo uma relação entre esses crimes, por meio dessa questão probatória, por meio dessa prova. Essas são as formas em que a conexão ela pode se apresentar. Eu só dou uma ideia a mais acerca da conexão intersubjetiva, porque a conexão intersubjetiva ela pode se apresentar de três modos. A conexão intersubjetiva por simultaneidade, a conexão intersubjetiva por concurso e a conexão intersubjetiva por reciprocidade. Lembre-se, a conexão intersubjetiva é aquela em que analisamos os sujeitos que praticam aquele crime. Então, na conexão intersubjetiva por simultaneidade, eu tenho vários agentes praticando delitos em um mesmo tempo ou em um mesmo lugar. Contudo, não há um liame entre esses sujeitos. É o típico exemplo do caminhão de frutas que vem em determinada estrada e acaba virando, e as frutas vão pelo chão e tudo mais. E aí várias pessoas daquela comunidade acabam indo e pegando aquelas frutas para elas. Isso seria uma caracterização de conexão entre as condutas dos crimes praticados por esses vários agentes, porque ocorreram em mesmo tempo e lugar, contudo não havia um liame subjetivo, não havia uma espécie de acordo entre esses sujeitos para pegar aquelas frutas. E aí, uma única competência iria abarcar todos os processos desses sujeitos que praticaram essas condutas. Então, essa é a conexão intersubjetiva por simultaneidade. Vários agentes praticando condutas criminosas em mesmo tempo ou lugar, mas sem a presença de um liame subjetivo entre eles. O segundo tipo de conexão intersubjetiva é a conexão intersubjetiva por concurso. E essa é mais simples, porque aqui nós temos sim vários sujeitos praticando condutas criminosas, contudo há um liame subjetivo entre esses sujeitos. Há uma espécie de acordo para que esses sujeitos pratiquem essas condutas criminosas. E o último é a conexão intersubjetiva por reciprocidade. Então, onde eu tenho vários sujeitos praticando condutas criminosas entre si. Que é o típico caso do crime de rixa, previsto no nosso Código Penal, salvo engano, no artigo 137, que é o crime de rixa no Código Penal brasileiro. Então, esses são as subdivisões da conexão intersubjetiva. Conexão intersubjetiva por simultaneidade, por concurso e por reciprocidade. Vamos analisar agora a continência. A continência, de forma muito simples, é quando tem um fato criminoso e dentro desse fato criminoso estão contidos ou uma variedade de resultados
ou uma variedade de agentes. E elas também se apresentam de dois modos, que é a continência subjetiva, em que eu tenho a unidade da infração, mais uma variedade de sujeitos praticando aquele fato criminoso, e eu tenho a continência objetiva, em que eu tenho um único crime, ou seja, um único fato de um agente, mas com dois ou mais resultados. Então, na continência subjetiva, unidade da infração, pluralidade de agentes. Na continência objetiva, unidade do fato e do agente, mas eu tenho uma variedade acerca dos resultados. E aí os exemplos mais simples para que possamos visualizar essa continência objetiva é a questão do concurso formal. Imagine eu querendo matar Pedro, faço uso do meu carro e tento atropelar Pedro. Só que Pedro vinha com seu amigo, Francisco. E aí eu mato Pedro por conta da colisão com o carro e causo lesão corporal no amigo de Pedro. Nessa situação eu tenho aqui um concurso formal, porque mediante um único fato, um único agente, cometi dois resultados criminosos distintos. Um resultado morte e um resultado lesão corporal. E nós encerramos por aqui esses conteúdos acerca da continência e da conexão no Código de Processo Penal. Fiquem aí, fiquem com Deus e até mais.